Meu nome é Rosália, tenho 70 anos, e nunca imaginei que um dia começaria minha história dizendo que assisti minha vida inteira se transformar em poeira quente diante dos meus olhos. Nunca pensei que o silêncio de uma casa queimando pudesse ser mais barulhento que qualquer grito humano. Mas naquela noite, o fogo não só levou minhas coisas, ele levou minhas certezas. Eu vivia numa casinha simples, construída durante 40 anos de trabalho duro. Ali criei meus filhos, enterrei meu marido e aprendi a conviver com a solidão que chega quando os filhos crescem e os netos têm seus próprios compromissos. Minha vida era rotineira, tranquila, quase previsível. Acordava cedo, abria as janelas que rangiam e preparava meu café preto, forte, como meu Arthur gostava quando ainda estava comigo. A mesa ainda tinha a marca de queimado do dia em que ele derrubou a chaleira, rindo da própria atrapalhada. Nada anunciava que aquela seria a última manhã em que eu veria minha cozinha inteira. O dia começara quente demais para aquela época. O vento trazia um cheiro estranho, como madeira velha esfregada contra a pedra. Eu estava lavando algumas roupas no tanque quando ouvi o primeiro estalo, como se um galho grosso tivesse se partido. Quando virei o rosto, vi a fumaça se levantando da mata que ficava atrás de casa. Fumaça fina, tímida, como se estivesse pedindo permissão para crescer. Mas cresceu rápido demais. Em minutos, uma cortina espessa engoliu o céu. Quando percebi, o fogo já corria pelas árvores como se tivesse pressa. A brasa saltava de um galho para o outro, como um animal faminto. Tentei manter a calma. Corri para dentro atrás dos documentos, de algumas fotos antigas e do porta-retratos de Arthur, o único que sobrou daquela época luminosa da minha vida. Mas o fogo não esperou. Quando o calor começou a bater nas minhas costas como um tapa, entendi que precisava sair. A fumaça invadiu a sala com uma velocidade assustadora, escura como tinta derramada. Meus olhos ardiam, minha garganta fechava. O barulho das telhas estalando parecia um aviso seco. Dali a segundos, tudo desabaria. Corri para fora com o pouco que consegui segurar entre os braços. Não tive tempo de pegar roupa, remédio, nada. Atrás de mim, a casa que levei uma vida para construir começou a rachar como se fosse feita de papel. E então ela caiu. Um estrondo seco cortou o ar. O telhado desabou como um animal vencido. Uma onda de calor se ergueu tão forte que precisei me afastar cambaleando. Meus joelhos falharam. Senti o cheiro agridoce de madeira e memórias queimando. Meu lar, meu mundo, minha história. Tudo virou pó em questão de minutos. Fiquei ali parada, tremendo. Não havia para onde ir. A rua estava vazia, a fumaça cobria tudo como um manto cinza. Minha garganta ardia, meus olhos lacrimejavam sem descanso. O vento trouxe um sopro quente que fez meu vestido bater contra as pernas, mas eu não conseguia me mover. Foi quando a primeira pergunta atravessou minha mente como uma agulha. Para onde eu vou agora? Meus vizinhos já tinham fugido. O caminhão dos bombeiros estava longe demais para me enxergar. E então pensei na pessoa que deveria ser meu porto seguro. Minha filha, Marta. A mesma que carreguei no colo quando estava doente. A mesma por quem trabalhei dia e noite para pagar os estudos. A mesma que dizia que eu era seu exemplo de força. Apertei o retrato de Arthur contra o peito e comecei a andar. O calor machucava minha pele,
mas a ideia de ter alguém da minha família me esperando me empurrava para frente. A fumaça parecia abrir caminho conforme eu caminhava, como se me observasse. Cada passo era pesado, cada respiração era quase um corte. Quando cheguei à casa de Marta, minhas mãos tremiam, minhas pernas mal me seguravam. Toquei a campainha 2 vezes. Ouvi passos, o portão abriu devagar. E ela apareceu. Bonita, bem vestida, intacta, brilhante como sempre. Meu coração aliviou por um segundo. Eu estava salva. Mas não estava. Marta olhou para mim de cima a baixo. Seu olhar percorreu minhas roupas sujas de fuligem, meus cabelos desgrenhados, meu rosto manchado de cinzas. E ela franziu o nariz. A primeira frase que saiu da boca dela cortou mais fundo que qualquer labareda. Mãe, o que você está fazendo aqui desse jeito? Você vai assustar as crianças. Eu tentei explicar. Tentei respirar fundo. Tentei não desabar na frente dela. Disse que minha casa havia pegado fogo, que eu não tinha mais nada, que precisava de um canto para passar a noite. Ela cruzou os braços. Seu sorriso foi pequeno, duro, quase debochado. Mãe, eu não posso. Você virou um fardo. Tenho minha vida, minhas responsabilidades. Não dá para te enfiar aqui de última hora. Um fardo. A palavra caiu sobre mim como um balde de água gelada. Tremi. Dei um passo para trás. Olhei nos olhos da minha própria filha e procurei algum resquício da menina que um dia implorou para dormir agarrada em mim. Mas ela não estava lá. Tentei argumentar. Tentei respirar. Mas Marta foi firme, quase impaciente. Volte outra hora. Agora eu não posso lidar com isso. E ela fechou o portão na minha cara. Com a fumaça ainda subindo atrás de mim, percebi que tinha sido expulsa do único lugar onde achei que teria abrigo. Meu peito apertou. Meus dedos gelaram. A rua parecia girar. A sensação de abandono me rasgou por dentro sem misericórdia. Sem saber o que fazer, sentei na calçada, abraçando o porta-retratos como se fosse a única coisa capaz de manter meu coração inteiro. E foi ali, com o rosto marcado de cinzas e lágrimas silenciosas, que uma lembrança antiga veio como um sussurro. A garota que eu criei. Não minha filha de sangue, mas alguém que um dia me chamou de mãe com mais verdade que Marta jamais chamou. E com mãos trêmulas, disquei o número dela. A voz que atendeu parecia saída de outro mundo. Calma, firme, segura. A voz de alguém que venceu na vida. A única pessoa que ainda podia me salvar. E eu não fazia ideia do que aconteceria depois. A mão tremia tanto que o celular quase caiu da minha palma. Não era só pelo calor ou pela fumaça que ainda arranhava minha garganta. Era pelo medo. Medo de não ter mais ninguém. Medo de mendigar carinho. Medo de descobrir que até aquela última pessoa também não me queria. Mas quando ouvi a voz dela, algo dentro de mim se abriu como uma janela depois de anos fechada. Alô, Rosália? Está tudo bem? Era Clara, a menina que cresceu na rua de trás. A menina que não tinha mãe, que vivia entrando na minha cozinha para comer bolo, que me chamava de tia antes mesmo de aprender a escrever o nome. A menina que eu ajudei a estudar, que eu ensinei a amarrar os cabelos, que eu defendi quando a vida tentou quebrá-la cedo demais. Hoje, Clara era uma mulher feita, bem-sucedida, forte, o tipo de pessoa que você olha e sente orgulho. Eu tentei falar, mas minha voz saiu fraca, arranhada.
Clara, minha casa queimou toda. Eu não tenho onde ficar. Houve um silêncio leve do outro lado. Um silêncio que não machucava, diferente daquele que minha filha me deu. Era como se Clara estivesse respirando fundo para segurar o coração. Rosália, onde você está agora? Quando falei que estava sentada na calçada, na frente da casa da minha filha, e que ela tinha me mandado embora, ouvi algo mudar no tom da voz de Clara. Firmeza. Raiva contida. Afeto também. Fique aí. Não se mova. Estou indo. Clara, você não precisa... Eu ouvi o som seco dela interrompendo. Eu estou indo. E desligou. Eu permaneci ali, abraçada ao retrato, enquanto a fumaça do incêndio ainda dançava no horizonte, feito uma ferida aberta no céu. O calor vinha e ia com o vento. A calçada estava áspera contra a minha pele, mas eu não tinha forças para levantar. As pessoas passavam apressadas na rua, olhavam para mim e desviavam o olhar. Acho que deviam achar que eu era uma pedinte, uma velha desorientada que tinha se perdido de casa. Se ao menos soubessem que minha casa nem existia mais. O tempo passou sem pressa. Cada minuto era uma eternidade silenciosa. Até que eu ouvi um som que não combinava com aquela rua simples. Um estrondo de hélices cortando o ar. O vento mudou de direção. A poeira se ergueu. As folhas secas foram empurradas para os lados. Olhei para cima com a mão protegendo os olhos. E ali estava. Um helicóptero, descendo devagar, quase tocando o chão do outro lado da rua. A fumaça ao redor se agitava com a força do vento. A porta lateral se abriu e eu vi a silhueta dela. Clara, vestida de branco, cabelos presos, expressão firme. Linda como nunca. Ela pulou do helicóptero antes mesmo que ele pousasse totalmente e correu até mim. Não hesitou. Não perguntou. Apenas ajoelhou ao meu lado e segurou meu rosto com as duas mãos. Suas palmas estavam frias, limpas. As minhas, sujas de cinza, tremendo como papel molhado. Rosália. Meu Deus! O que fizeram com você? Eu tentei sorrir, mas tudo o que consegui foi deixar cair mais uma lágrima. Ela me abraçou com força, um abraço inteiro, daqueles que dizem, eu estou aqui, sem precisar de palavras. E então, quando se afastou um pouco para olhar nos meus olhos, ela disse, vamos para casa. As 3 palavras, simples, diretas, sem medo, sem julgamento. As palavras que minha própria filha não conseguiu pronunciar. Eu senti algo quebrar dentro de mim. Algo que já estava rachado fazia anos. Uma mistura de dor, alívio e incredulidade. Eu não tinha forças para responder. Então, apenas assenti. Clara me ajudou a levantar. Passou o braço pela minha cintura com cuidado, como se eu fosse uma joia frágil. E enquanto me guiava até o helicóptero, percebi Marta parada na janela da casa dela, olhando tudo com uma expressão indecifrável. Ela nem abriu a porta de novo, nem chamou meu nome. Apenas observou enquanto eu era levada embora pelo único coração que ainda me reconhecia como família. Subi no helicóptero com dificuldade. Dentro, o ar era fresco, cheirava a couro novo e lavanda. Nada combinava com a mulher chamuscada que eu era naquele momento. Clara puxou um cobertor, cobriu meus ombros e apertou minha mão. Eu olhei pela janela enquanto nos afastávamos, vendo minha antiga rua se transformar em um borrão cinza e azul. A casa de Marta ficou menor, até desaparecer. Era como se eu também desaparecesse dali. Quando o helicóptero virou em direção à cidade, o vento bateu no vidro e a fumaça lá embaixo parecia me acenar um último adeus. E pela primeira vez em horas, permiti que meu corpo relaxasse. Eu estava indo para algum lugar.
Eu estava indo para alguém, e eu não fazia ideia de que essa jornada me mudaria para sempre. O helicóptero avançava pelo céu como se rasgasse a noite ao meio. A vibração do motor fazia meu peito tremer, mas pela primeira vez desde o incêndio, aquela vibração me acalmava. Era o som de alguém vindo por mim, de alguém que não virou o rosto, de alguém que não me chamou de fardo. Clara apertava minha mão com firmeza, como quem segura uma promessa. O rosto dela estava tenso, os olhos úmidos, mas a postura permanecia sólida, elegante, segura, como sempre foi desde que cresceu, como eu sempre soube que ela seria. Você está sentindo dor? Ela perguntou, quebrando o silêncio denso dentro da cabine. Eu balancei a cabeça. Não era dor física. Era outra coisa. Uma dor funda, que não tem nome, que não aparece em exames. A dor de ser descartada por quem você pôs no mundo. E ela percebeu. Ela sempre percebeu tudo. Rosália, você não está sozinha. Nunca esteve. Aquela frase me atingiu mais forte que qualquer rajada de vento do helicóptero. Por um instante, fechei os olhos e deixei uma lágrima cair sem resistência. Não queria parecer fraca, mas Clara sempre me viu como eu era, não como eu tentava parecer. Quando aterrissamos no terraço do prédio dela, o céu já estava riscado de vermelho pela fumaça do incêndio. A cidade parecia respirar fundo, inquieta, como se carregasse o peso da noite junto comigo. Dois funcionários se aproximaram imediatamente. Um segurava uma manta térmica, outro trazia uma garrafa de água. Quando me viram, seus olhares se suavizaram. Clara fez um gesto curto, firme, o tipo de gesto que só alguém acostumado a liderar sabe fazer. Ela vem comigo. Tratem-na como tratariam a mim. Eu quase protestei. Quase disse que não precisava de tanto. Mas as palavras morreram antes de sair. Clara não estava me oferecendo luxo. Estava me oferecendo dignidade. Entramos no elevador. O espelho denunciou a verdade. Eu parecia uma sombra de mim mesma. Rosto sujo, cabelos queimados nas pontas, mãos trêmulas. O tipo de imagem que minha filha achou que não valia espaço dentro da casa dela. Quando as portas se abriram, encontrei o apartamento de Clara como eu lembrava. Amplo, calmo, cheio de luz suave. Cheirava a lírio branco e café recém-passado. Nada ali gritava riqueza. Tudo sussurrava cuidado. Rosália, sente-se aqui. Vou preparar um banho para você. Banho? Eu mal conseguia processar a palavra. Minha pele ardia em alguns pontos e eu nem tinha percebido. Só notei quando Clara voltou com uma toalha macia, roupas limpas e me guiou até o banheiro como se eu fosse sua própria mãe. A água quente tocou minha pele e tudo desabou. A fuligem escorreu pelo ralo, mas junto com ela escorreram horas de medo, abandono, vergonha. Eu segurava o vidro da parede para não cair. Quando saí, encontrei uma sopa quente na mesa, remédios separados e o sofá preparado com coberta e travesseiros. Mas o que me quebrou não foi isso. Foi Clara sentada no chão, aos meus pés, segurando minha mão e dizendo: Rosália, eu devia ter te buscado antes. Você sempre foi meu lar. Agora é minha vez de ser o seu. Aquelas palavras entraram no meu coração como chuva depois de um verão seco. Dormir naquela noite foi impossível. O cheiro de fumaça parecia preso em minhas narinas. Cada vez que fechava os olhos, a imagem da minha casa caindo me engolia de novo. Clara percebeu. Ela sempre percebe.
Deitou-se no chão, ao lado do sofá, como quando era menina e tinha pesadelos. Ficou ali, em silêncio, respirando devagar, só para eu saber que não estava sozinha. Eu, que havia sido rejeitada pela própria filha, adormecia amparada pela garota que a vida me deu por acaso, e que o coração escolheu como filha de verdade. Mas a manhã seguinte traria perguntas, dores profundas e revelações que eu nunca imaginei enfrentar. Porque nada daquela noite, nem o incêndio, nem a rejeição de Marta, nem o resgate inesperado, me preparou para o que Clara estava prestes a descobrir e para o que isso causaria. Acordei com o cheiro de pão fresco, um cheiro quente, acolhedor, que parecia estender a mão para o meu peito cansado. Abri os olhos devagar, tentando entender onde eu estava. Por um segundo, pensei ter sonhado tudo: o fogo, a calçada, o portão fechado. Mas quando virei o rosto e vi Clara na cozinha, mexendo algo numa panela, a realidade voltou inteira. Meu lar tinha virado cinzas. E eu estava ali porque uma estranha que a vida colocou no meu caminho me tratou como mãe, enquanto minha filha de sangue me tratou como um peso morto. Clara percebeu quando me levantei. Sempre percebe. Bom dia, Rosália. Conseguiu descansar um pouco? Assenti com a cabeça, mesmo sabendo que minhas olheiras contavam outra história. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, triste, como se estivesse tentando esconder a dor que sentia por mim, e colocou uma xícara de chá quente nas minhas mãos. Beba devagar. Hoje vai ser um dia longo. Eu não sabia o quanto ela estava certa. Enquanto eu tomava o chá, Clara pegou o celular e começou a falar com alguém. Sua postura mudou. Ficou mais rígida, mais profissional. Era fácil esquecer que aquela mulher elegante e poderosa era a menininha que eu salvava de chineladas do padrasto. Hoje, ela mandava no próprio mundo. Preciso de tudo: laudos, fotos, relatórios dos bombeiros. Quero saber se o incêndio foi mesmo um acidente. Meu corpo gelou. Incêndio? Acidente? Clara sabia de algo que eu não sabia? Ela desligou e se aproximou de mim devagar, como se carregasse nas mãos uma verdade pesada. Rosália, eu preciso que você me conte tudo. Desde o início. Você percebeu algo estranho antes do fogo começar? Eu tentei lembrar. O barulho seco, o cheiro de madeira velha, a fumaça que subiu rápido demais, mas tudo parecia embaralhado, como se minha mente quisesse me proteger de algo que eu ainda não estava pronta para encarar. Foi um incêndio da mata, Clara, um daqueles que começam do nada. Mas enquanto eu falava, ela balançava a cabeça, séria, olhando para mim como se estivesse vendo um quebra-cabeça incompleto. Rosália, os bombeiros disseram que o foco começou atrás da sua casa. Não na mata distante, a poucos metros da sua cerca. Minha xícara quase caiu das minhas mãos. Clara continuou. E tem mais. Não havia fogo no resto do bairro, só na sua área. Meu coração travou no ar. Uma sensação desagradável percorreu minhas costas. Clara, você está dizendo que alguém... Ela respirou fundo. Não quero afirmar nada ainda, mas não parece acidente, e eu preciso proteger você. Eu levei a mão ao peito. O ar não vinha. Minha própria casa. Minha casa. Alguém teria feito aquilo? Por quê? Quem faria algo tão cruel com uma velha que mal tinha dinheiro para pagar as contas? Quem teria coragem de destruir o pouco que eu tinha? E então, como um lampejo amargo,
A imagem de Marta fechando o portão me atravessou como um golpe. O rosto impaciente, o olhar de desprezo, a frieza, a facilidade com que ela me rejeitou. Clara percebeu minha expressão mudar e se ajoelhou diante de mim, segurando minhas mãos como quando era pequena e pedia que eu não a deixasse sozinha no escuro. Rosália, o que quer que você esteja pensando, você não está mais sozinha. Eu vou descobrir a verdade. Mas preciso que você confie em mim. Eu acreditei. Porque Clara nunca me deu motivo para duvidar. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dentro de mim temia demais a resposta. O resto do dia foi um turbilhão de ligações, papéis, notícias. Pessoas entrando e saindo. Técnicos, advogados, assistentes. Clara falava com todos, resolvia tudo, me olhava de vez em quando com doçura, como para lembrar que eu ainda era a prioridade dela. Enquanto isso, eu permanecia sentada no sofá, encolhida no cobertor, tentando entender onde minha vida tinha desmoronado. A cada hora que passava, o peso do abandono de Marta latejava mais forte. Ela deve estar arrependida, pensei. Deve ter percebido o que fez. Deve vir aqui a qualquer momento. Mas ela não veio. O telefone não tocou. Nenhuma mensagem. Nenhum pedido de desculpa. Nada. A noite caiu novamente. O céu ainda carregava a fumaça do dia anterior. E eu, exausta, adormeci com a sensação amarga de que o mundo tinha girado rápido demais para mim. Mas no meio da madrugada, fui despertada por Clara me chamando baixinho. Rosália, precisamos conversar. É importante. O coração acelerou. O medo se espalhou pelos meus dedos. O que foi, minha filha? Fala. Ela sentou ao meu lado, com o celular na mão. Os olhos dela brilhavam com algo entre raiva e tristeza. Eu recebi as primeiras imagens do laudo. E você precisa ver isso. As mãos dela tremiam um pouco. Clara não tremia nunca. Quando ela virou a tela na minha direção, meu sangue gelou, porque ali, no meio das cinzas da minha casa, entre restos queimados e madeira preta, havia um objeto que não era meu, que nunca esteve na minha casa, e que eu reconheci imediatamente. Um objeto que só uma pessoa poderia ter deixado ali. A pessoa que me expulsou da porta dela no meio da fumaça. Marta, minha própria filha. E naquele segundo, minha alma inteira se partiu em 2 pedaços. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Eu fiquei olhando para a tela do celular como se o mundo tivesse parado. O ar ficou pesado, denso, impossível de inspirar sem sentir dor. A imagem ali era tão simples, tão pequena, mas carregava um peso que atravessou meu peito como uma faca fria. Clara aproximou um pouco mais o celular, como se estivesse me poupando do choque. Mas não havia como. Entre os restos queimados da minha sala, meio coberto de fuligem e madeira, estava o pingente dourado em forma de lua crescente. O mesmo que eu havia dado a Marta quando ela completou 11 anos. Ela adorava aquele pingente. Dizia que a fazia sentir-se protegida. Eu nunca tinha visto aquele pingente fora do pescoço dela. Nunca. A mão de Clara pousou sobre a minha, tentando me trazer de volta ao mundo real. Rosália. Esse pingente foi encontrado grudado numa área com sinais de acelerante. Alguém esteve lá antes do fogo começar. Eu balancei a cabeça, quase sem sentir o próprio corpo. Mas, Clara, isso não pode ser da Marta.
Ela deve ter perdido, deve ter caído, anos atrás. Não é possível. Minha voz saiu quebrada, como se cada palavra fosse uma farpa me rasgando por dentro. Clara respirou fundo. Ela me conhecia demais para forçar qualquer conclusão, mas seu olhar dizia o que ela não tinha coragem de pronunciar. Aquilo não parecia coincidência. Rosália, ninguém perde um pingente de infância exatamente no quintal da mãe, exatamente no ponto onde o fogo começou. Eu levantei a mão, pedindo silêncio. Sentia o coração bater tão forte que parecia que ia escapar pelas costelas. Minha cabeça girava, meus olhos ardiam. Eu queria negar, queria gritar, queria dizer que era absurdo, que era mentira, que era impossível. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, uma parte de mim sabia. Sabia que Marta vinha se afastando de mim há anos. Sabia que ela sempre fez questão de esconder a vergonha que sentia da minha vida simples. Sabia que cada visita dela era rápida, tensa, quase uma obrigação. Sabia que o olhar dela, quando eu aparecia sem avisar, não era de amor, era de incômodo. Mas desejar a destruição da própria mãe? Aquilo era cruel demais para caber em qualquer explicação. Clara tirou o celular da minha mão devagar, como quem recolhe vidro quebrado para evitar que alguém se corte de novo. Rosália, eu ainda não terminei de te mostrar tudo. Não, eu não queria ver mais nada. Meu corpo inteiro implorava por descanso, por esquecimento, por silêncio. Mas Clara continuou, porque precisava. Porque ela sempre enfrentou a verdade sem medo, ao contrário de mim. Ela abriu outro arquivo, uma foto escura, ampliada. E ali, no canto, quase invisível, vi marcas de pneu, pneus pequenos, o tipo de marca que carros grandes não deixam. Clara falou baixo, mais sério do que eu tinha visto em anos. Essas marcas combinam com o carro da Marta. O modelo, o tamanho, tudo. Senti o chão sumir. Era como cair num poço sem fim. Clara percebeu. Me abraçou na hora, com força. Um abraço firme, quente, desesperado. O tipo de abraço que não deixa a pessoa despencar por completo. Rosália, eu sei que é duro. Mas você precisa saber. Precisa se proteger. Eu não vou deixar ninguém te ferir de novo. Nem ela. Eu empurrei levemente o braço dela. Não por raiva, mas porque eu precisava respirar. Precisava ficar de pé por conta própria, mesmo que minhas pernas tremessem. Clara, eu a criei. Eu dei tudo. Tudo. Nunca deixei faltar nada. Trabalhei dobrado. Dividi meu pão. Vendi minhas joias quando ela precisou de dinheiro para estudar. Eu fiz o impossível por ela. Por quê? Por que ela faria isso comigo? Clara não respondeu, porque não existia resposta capaz de curar aquilo. Às vezes, a vida machuca justamente com o silêncio. Me levantei devagar, fui até a janela. A cidade lá embaixo parecia tão grande, tão cheia de vida, tão alheia à minha dor. Lá longe, ainda havia um fio de fumaça subindo do bairro onde minha casa existiu. Eu apertei o vidro com os dedos tremendo. Clara. Ela tentou me matar? A pergunta saiu sozinha, cravada de um medo que eu não sabia que podia sentir. Clara respirou fundo. Não sei. Ainda não. Mas vou descobrir. E então ela disse algo que me arrepiou da cabeça aos pés. E quando eu descobrir, você não vai ficar sozinha para enfrentar isso. Nunca mais. Me virei para ela e pela primeira vez na vida senti vergonha de chorar na frente de alguém que não era sangue do meu sangue. Mas Clara enxugou minhas lágrimas com as próprias mãos. Rosália, você me ensinou que família não é quem nasce da gente. É quem não vira as costas quando a casa cai. Aquela frase caiu dentro de mim como uma pedra no lago. Profunda. Inesquecível.
verdadeira. Mas antes que eu pudesse responder, o celular de Clara tocou. Ela atendeu, séria. A cada frase que ouvia, suas sobrancelhas se fechavam mais. Depois desligou devagar, encarando o chão. O que foi? O que aconteceu? Eu perguntei, com o coração disparado. Clara levantou os olhos e neles havia algo novo, uma mistura de choque e indignação. Rosália, não era só o pingente. Meu estômago revirou. Clara se aproximou, segurou minhas mãos com uma força que parecia querer me ancorar no mundo. Eles encontraram algo dentro do que restou do seu quarto. O fogo queimou quase tudo. Mas não isso. Eu engoli seco. O quê? Clara respirou fundo e disse: Rosália. Encontraram um contrato. Um contrato com sua assinatura, doando o terreno da sua casa para outra pessoa. Eu senti o mundo girar. Minha assinatura. Um contrato. E o nome que estava nele. Era alguém que eu conhecia. Alguém que não deveria estar ali. E quando Clara disse o nome, minha alma estilhaçou. O nome saiu da boca de Clara como um sussurro pesado, lento, quase cuidadoso, como se ela tivesse medo de quebrar o pouco que restava de mim. Antônio, meu ex-genro, o marido de Marta. O homem que sempre me olhou com aquele sorriso torto, falso, educado demais para ser verdadeiro. Senti minhas pernas enfraquecerem. Segurei a borda da mesa para não cair. O ar no apartamento pareceu sumir, como se as paredes tivessem fechado ao meu redor. Clara continuou, com aquela voz baixa que ela usava quando queria me proteger de uma verdade grande demais. Rosália, o contrato dizia que você teria cedido o terreno da sua casa para ele. Assinatura, datas, tudo. Mas algo não bate. Eu não conseguia falar. Minha boca estava seca. Minha língua parecia presa no céu da boca. Um contrato? Meu terreno? Para ele? Eu jamais teria assinado aquilo. Jamais. Clara me acompanhou até o sofá, me guiando pelas mãos como se eu estivesse atravessando uma ponte estreita. Sentei devagar, tentando controlar a respiração. Rosália, olha para mim, ela disse. Levantei os olhos e encontrei ali uma força que me sustentou mais do que meus próprios pés. Esse documento foi impresso há menos de 3 meses e a assinatura não é sua, é falsificada. Meu coração deu um salto doloroso. Eu sabia que havia algo errado. Eu só não queria acreditar. Clara respirou fundo, passando uma das mãos pelos cabelos, num gesto que ela fazia sempre que estava processando algo grave. A polícia encontrou o contrato porque o fogo consumiu o guarda-roupa, mas a pasta onde ele estava era de metal. Derreteu por fora, mas não por dentro. Isso salvou o papel. Eu fechei os olhos por um momento. Senti a cabeça latejar. Se não fosse Clara ali, ao meu lado, acho que eu teria desmoronado. Clara continuou. E tem mais uma coisa. A assinatura do Antônio no documento é verdadeira. Já confirmaram. Ou seja, ele sabia do que estava fazendo. Meu corpo gelou. Antônio. O mesmo que sempre falava com aquela voz mansa, respeitosa. O mesmo que me trazia flores no Dia das Mães, mas nunca me olhava nos olhos de verdade. O mesmo que impediu Marta de deixar meus netos dormirem comigo algumas noites, dizendo que eu não tinha estrutura. Tudo fazia sentido agora. Ele nunca gostou de mim. Nunca. E a pergunta que latejou na minha cabeça como um trovão foi cruel demais para ser dita em voz alta. Meu Deus, ele teria incendiado minha casa? Clara se sentou ao meu lado. Pousou a mão sobre a minha. Rosália, ainda não há provas diretas disso. Mas esse contrato, ele mostra que havia um interesse muito claro no seu terreno.
Eu engoli seco. Mas por quê? Minha casa mal valia alguma coisa. Clara balançou a cabeça. O terreno não vale pouco. O bairro vai receber um projeto novo da prefeitura. Um complexo comercial. Seu pedaço ficaria bem na entrada do empreendimento. Vale muito mais do que você imagina. Eu levei a mão ao peito. Então, tudo isso era por dinheiro? A palavra dinheiro saiu amarga, suja, como se queimasse minha língua. Clara olhou para mim com tanta compaixão que meus olhos arderam. Algumas pessoas matam a própria alma por ele, Rosália. Eu senti uma lágrima escorrer pela minha bochecha. Não de tristeza. Era outra coisa. Era raiva. Uma raiva velha, acumulada, que eu nem sabia que ainda tinha forças para sentir. Raiva de ter sido enganada. Raiva de ter confiado. Raiva de ter criado uma filha que permitiu que alguém a afastasse de mim até esse ponto. Como Marta deixou isso acontecer? Como ela não viu? Como ela não percebeu que estava dormindo com um homem capaz de destruir a própria sogra? Clara respirou fundo. Às vezes, é mais fácil não perceber, ou fingir que não vê. Essa frase me cortou como faca, porque no fundo, eu já sabia que Marta se deixava guiar por Antônio. Sempre soube. Ele tomava as decisões por ela. Ele falava por ela. Ele era o filtro de tudo. E ela aceitava. Mas saber que minha própria filha talvez tivesse fechado os olhos para algo tão grave, isso partiu meu coração de um jeito que nem o incêndio conseguiu. Rosália, Clara continuou, precisamos ir à delegacia amanhã cedo. Precisamos registrar tudo. O incêndio vai ser investigado como suspeito. Eu fechei os olhos, tentando organizar a avalanche dentro de mim. Clara. Sim, Rosália. Eu estou com medo. Ela segurou minhas mãos com força. Eu sei, mas eu estou aqui. Eu vou ficar aqui. E nós vamos enfrentar isso juntas. Eu respirei fundo, deixando aquela promessa entrar no meu peito como oxigênio novo. Mas no fundo, algo dentro de mim já sabia. Marta não ficaria quieta quando descobrisse que eu estava me movendo contra Antônio. E o que viria depois? Não seria apenas doloroso, seria devastador. Porque a primeira pessoa a enfrentar Clara e me ameaçar não seria Antônio, seria a própria Marta. Acordei antes do sol. Não porque eu quisesse, mas porque meu corpo parecia preso entre dois mundos, o da realidade cruel e o da esperança que Clara insistia em me oferecer. A madrugada ainda respirava um frio leve, que entrava pelas frestas da janela como um aviso silencioso de que o dia não seria fácil. Clara já estava de pé. Eu a ouvi andando pela sala, falando baixo ao telefone, com aquela postura firme, quase militar, que ela só usava quando precisava proteger alguém. E naquele momento, esse alguém era eu. Rosália, você está acordada? Ela disse ao me ver levantar. Assenti. O cheiro de café fresco invadiu o ar. Clara colocou uma xícara diante de mim, mas antes que eu pudesse pegá-la, ela segurou minha mão. Antes de irmos à delegacia, quero deixar algo claro. Nada. Absolutamente nada disso é culpa sua. Aquelas palavras tocaram um lugar dentro de mim que eu mesma tentava ignorar, porque sim, uma parte de mim se culpava. Uma parte sussurrava que, talvez se eu tivesse sido diferente, mais moderna, mais forte, mais do jeito que Marta queria, talvez ela não teria se afastado tanto. Talvez não teria se voltado contra mim. Mas enquanto eu olhava para Clara, para aquela mulher que eu ajudei a criar,
Senti um nó na garganta se desfazer só um pouco. Então o interfone tocou. Um toque curto, seco, como uma porta batendo no meio da noite. Clara franziu o rosto, surpresa. Ninguém fazia visitas naquela hora. Ela caminhou até o painel e apertou o botão. Sim? A voz que saiu do alto-falante me atravessou como uma flecha gelada. Clara, sou eu. Abre. Marta. Meu estômago revirou. Meus dedos tremeram em cima da mesa. O café quase caiu da xícara. Clara me olhou imediatamente. Você quer que eu deixe entrar? Eu não consegui responder. Minha boca abriu, mas nenhum som saiu. Eu não sabia se queria. Não sabia se conseguia. Minha própria filha, no meio daquela tempestade. Minha filha, que poderia estar envolvida na destruição da minha casa. Minha filha, que me expulsou da porta dela como se eu fosse uma pedinte qualquer. Clara tomou a decisão por mim. Pode subir, Marta. O elevador demorou menos de 1 minuto, mas para mim, aquele minuto foi eterno. Quando a porta abriu, Marta saiu como um furacão. O salto dela ecoou pelo apartamento. O rosto estava impecável, como sempre. Maquiagem intacta, cabelo arrumado, perfume caro. Mas os olhos vinham carregados de algo que eu nunca tinha visto nela. Raiva. De mim, de Clara, de tudo. O que é que você está fazendo, mãe? Ela disse, apontando o dedo como se eu fosse uma criminosa. Você enlouqueceu? Agora vai envolver polícia? Vai destruir a nossa família por causa de um mal-entendido? Clara deu um passo à frente, séria. Marta, baixa o tom. A sua mãe está abalada. É você quem precisa ter cuidado. Marta se virou para Clara com desdém. Você sempre aqui, né? Sempre querendo bancar a salvadora. Você não é família, Clara. Não se mete no que não é seu. O golpe não era para Clara. Era para mim. E doeu. Clara respirou fundo, segurando a postura, mas eu vi a dor crescer na linha dos olhos dela. Marta continuou, agora olhando diretamente para mim. Mãe, eu sei que você está confusa. Eu sei que você passou por um susto. Mas isso tudo, esse bilhete, esse pingente, essas suposições, isso é exagero. O Antônio é inocente. Ele nunca faria mal a você. Eu tentei falar, mas Marta não deixou. E esse contrato? Que absurdo é esse de dizer que é falso? Que história é essa? Quem colocou isso na sua cabeça? Clara respondeu antes que eu pudesse. Os peritos, Marta. Não fui eu. Não foi sua mãe. Foram profissionais. Mas Marta ignorou. Ela não queria ouvir. Ela não veio buscar a verdade. Ela veio salvar alguém. Antônio. E destruir alguém. Eu. Chegar ao ponto de inventar que ele teria colocado fogo na sua casa, mãe? Marta disse com voz esganiçada. Você tem noção da gravidade disso? A palavra inventar me atravessou como lâmina. Eu nunca disse que ele colocou fogo, Marta. Nunca. Eu só... Ela bateu a mão na mesa. Só o quê? Só acreditou em qualquer coisa que essa mulher... Ela apontou para Clara. Te disse? Clara deu um passo à frente. Marta, eu não inventei nada. Eu estou protegendo sua mãe. Marta gargalhou. Gargalhou, como se fosse um teatro. Protegendo? Vocês estão destruindo a honra de um homem bom. Vocês estão querendo acabar com o meu casamento. Clara perdeu a paciência. O seu casamento não é mais importante do que a vida da sua mãe, Marta. A sala ficou silenciosa, pesada, dura. E aí, Marta se virou para mim novamente, e o olhar dela me quebrou de um jeito que eu nunca imaginaria. Mãe, a voz dela falhou. Por que você não confia em mim? A pergunta caiu entre nós como pedra.
Eu quis dizer, eu confio. Quis dizer, filha, fica comigo. Quis dizer, eu te amo. Mas nenhuma palavra saiu, porque ali, naquele instante, olhando para os olhos dela, eu soube. Soube que Marta não estava ali para me ouvir, nem para me defender, nem para saber a verdade. Ela estava ali porque alguém, ou algo, a manipulava. E então, sem aviso, Marta deu o golpe final. Se você levar isso adiante, se você continuar com essas denúncias, se você insistir nesse absurdo, você vai perder a mim e vai perder seus netos. Meu coração falhou. Clara deu um passo, indignada. Marta, você não tem esse direito. Mas Marta ergueu a mão e gritou: Tenho sim, ela é minha mãe, e se ela quiser me destruir, então não sobra relação nenhuma. Aquela frase atravessou minha alma inteira. E antes que eu pudesse responder, Marta virou as costas, pegou o elevador e desapareceu. A porta se fechou e eu desabei. Clara me segurou antes que eu caísse no chão, mas nem os braços dela conseguiram impedir que meu coração se partisse. Minha filha me obrigou a escolher entre a verdade e ela. E naquele instante eu soube que qualquer escolha me custaria uma parte da alma. Clara me levou devagar até o sofá, mas eu não sentia minhas pernas. Tudo dentro de mim parecia amortecido, como se eu tivesse sido arrancada do próprio corpo. A porta do elevador ainda ecoava no apartamento, como um fantasma batendo, lembrando que minha filha tinha ido embora. De novo, por escolha própria, por vontade própria. Rosália, respira, Clara murmurou. Mas como é que se respira depois de ouvir que sua própria filha prefere um homem suspeito a você? Como é que se respira quando a pessoa que você colocou no mundo ameaça arrancar de você os únicos laços que ainda te mantinham viva, seus netos? Eu tentava puxar ar, mas parecia que minha garganta estava fechada. Era como sentir um peso esmagando o peito. Clara me abraçou, não com pena, mas com aquela força silenciosa de quem está dizendo: Eu não deixo você cair. Fica comigo, Rosália. Eu estou aqui, ela repetia como um mantra. Mas meu coração estava longe, preso no rosto de Marta. Aquela expressão dura, aquela voz fria, aquela sentença cruel. Se você quiser me destruir, não sobra relação nenhuma. Destruir? Eu só estava tentando sobreviver. Depois de alguns minutos, ou talvez horas, eu não sei, consegui finalmente soltar o primeiro fio de ar. O rosto estava molhado, minhas mãos tremiam descontroladamente. Clara me deu água. E ficou ali, ajoelhada no chão, como se fosse uma filha de verdade. Clara. A palavra saiu como um soluço. Ela ergueu os olhos imediatamente. Eu perdi minha filha. Clara balançou a cabeça, devagar. Não, Rosália. Você não perdeu. Marta está confusa. Ela está sendo manipulada. Ela pensa que está defendendo a família dela. Eu respirei fundo, tentando acreditar. Mas a imagem do pingente queimado, do contrato falso, das marcas de pneu, tudo me rondava como sombras. E o que ela fez ontem? Perguntei, com a voz quebrada. Me deixaram na rua, Clara. Na rua. Eu bati na porta dela com a casa queimando. Ela me chamou de fardo. Você viu? Você viu? Clara fechou os olhos por um segundo, como se aquela lembrança também doesse nela. Eu vi.
e eu não vou esquecer. E então ela fez algo que me deixou em silêncio. Ela segurou o meu rosto com as duas mãos, do mesmo jeito que fiz tantas vezes com ela quando era menina, e disse: Rosália, você nunca foi o problema. O problema sempre esteve do outro lado da sua porta. Aquelas palavras abriram uma ferida e curaram outra, tudo ao mesmo tempo. Eu a abracei, forte, como mãe, como filha, como duas mulheres que a vida juntou porque o sangue, às vezes, falha. Quando consegui me recompor minimamente, Clara se levantou devagar. Nós precisamos ir, Rosália. A delegacia está esperando. Meu estômago se apertou. Não pela investigação, mas pela possibilidade, horrível, de Marta descobrir e voltar a atacar. Mas Clara colocou a mão no meu ombro, firme, e disse: Você não vai enfrentar isso sozinha. E não vai mais permitir que ninguém te silencie. Eu respirei fundo e me levantei. Cada passo parecia carregar um século de peso. Mas eu segui. Porque eu não tinha mais casa. Não tinha mais documentos. Não tinha mais lar. E, talvez, não tivesse mais filha. Mas tinha Clara. E naquele momento, era o suficiente. A delegacia ficava a 20 minutos dali. Entramos juntas, de mãos dadas, como duas pessoas que se apoiam para não desabar no caminho. O delegado nos recebeu de imediato, com uma seriedade que me arrancou um arrepio. Dona Rosália, o laudo do incêndio já trouxe elementos preocupantes. Ele abriu uma pasta, espalhando fotos sobre a mesa. Eu queria desviar o olhar, mas não consegui. A primeira imagem era da minha sala, ou do que restou dela. Madeira preta. Ferro retorcido. A parede que um dia foi azul, agora era carvão. A segunda imagem, o pingente, brilhando como um insulto no meio das ruínas. A terceira, o contrato. E então, a quarta foto me fez sentir o chão sumir. Havia pegadas, duas, claras, leves, próximas ao quintal, pegadas menores que as de Antônio. Pegadas de alguém mais leve. E o delegado disse: Essa pista não combina com o peso do sapato masculino. Não foi um homem que entrou pelo quintal. Foi alguém menor. Alguém mais leve. Eu senti o mundo girar. Clara segurou meu braço. Rosália. Eu olhei para o delegado trêmula. O senhor está dizendo que não foi ele? O delegado respirou fundo. Escolheu as palavras. Ainda não sabemos, mas o que encontramos até agora aponta para algo muito maior. E, principalmente, não descarta a participação de duas pessoas. Duas pessoas. O eco da frase bateu no meu peito como um trovão. Duas pessoas. Duas marcas. Duas intenções. E antes que eu pudesse perguntar quem seriam essas duas pessoas, o delegado continuou, mostrando a última foto, a mais terrível. Essa marca aqui, Dona Rosália, não é de um sapato masculino, é de um salto alto. O ar saiu dos meus pulmões como se alguém tivesse me socado. Clara ficou pálida, e eu levei as mãos ao rosto, porque só havia uma pessoa que eu conhecia, que usava salto daquele jeito, que tinha estado ali, que tinha acesso, que sabia o caminho do quintal, minha filha, Marta. Uma fraqueza tomou minhas pernas. O corpo inteiro ficou frio. Clara me amparou. Eu ouvi sua respiração tremer. Clara nunca treme. O delegado nos olhou com seriedade. Dona Rosália, alguém da sua confiança esteve no quintal naquela noite. E o silêncio que caiu sobre a sala foi tão pesado quanto a verdade que começava a nascer. Minha própria filha poderia ter participado da destruição da minha casa. E pior, talvez o incêndio nunca tivesse sido para me matar.
mas para calar algo que eu poderia descobrir. Eu não senti o caminho de volta para o carro. Não senti Clara segurando meu braço. Não senti o vento batendo no meu rosto quando saímos da delegacia. Meu corpo caminhava, mas minha alma tinha ficado naquela sala, presa na imagem da pegada de salto alto marcada na terra preta do meu quintal. Um salto feminino. Um salto que eu reconheceria em qualquer lugar, porque Marta sempre usou aquele mesmo modelo. Sempre. Desde que conheceu Antônio. Desde que quis mudar, amadurecer, parecer mais mulher de verdade, como ele dizia. Eu me sentei no banco traseiro do carro e deixei a cabeça encostar no vidro. A cidade passava como um borrão. As luzes dos postes pareciam arranhões de ouro no escuro. O trânsito era apenas um silêncio cheio de buzinas distantes. E eu estava ali, perdida dentro da própria pele. Clara dirigia sem falar, respeitando meu silêncio, minha dor, meu luto. Porque o que eu sentia naquele instante não era tristeza simples. Era luto. O luto antecipado de uma mãe que começa a aceitar que talvez sua filha não seja mais a mesma pessoa que ela criou. Quando chegamos ao apartamento, Clara desligou o carro devagar, virou-se para mim e disse, com aquela voz que só ela tinha, uma voz que segurava meu coração com cuidado: Rosália, você não precisa decidir nada agora. Você não precisa acreditar em nada agora. A realidade às vezes dói tanto que o corpo tenta rejeitar. Eu fechei os olhos, deixando uma lágrima escorrer. Clara, e se for verdade? A pergunta saiu tão baixa que parecia vento. Clara apertou minha mão. Se for verdade, eu vou estar aqui. Se não for, eu também vou estar aqui. Não importa o que aconteça. Mas eu balancei a cabeça, porque havia um medo dentro de mim que Clara não podia afastar. Um medo maior do que perder minha casa. Maior do que perder meus objetos, minha história, minhas memórias queimadas. Clara. Sim? E se minha filha me odiar de verdade? E se ela tiver feito tudo isso porque me quer longe? Clara respirou fundo, e pela primeira vez, sua voz falhou um pouco. Rosália, às vezes, o amor que damos não volta do jeito que entregamos. Às vezes, volta machucado. Ou não volta. Eu senti o peito apertar, uma dor que não tinha nome. A dor de uma mãe que fez tudo, e que mesmo assim não conseguiu impedir o abismo entre ela e o próprio sangue. Clara se aproximou mais. Mas você não merece carregar essa culpa. Às vezes, o erro não é seu. Nunca foi. Entramos no apartamento. O ar parecia mais pesado do que no dia anterior. Era como se a verdade estivesse tentando atravessar as paredes, querendo ser dita, querendo ser vista. Clara colocou uma sopa quente na mesa. Eu tentei comer, mas a comida parecia serragem na minha boca. O sabor não existia. A fome não existia. Eu era só um corpo tentando sobreviver ao dia. Até que o celular de Clara vibrou. Ela olhou a tela e franziu o rosto. Aquele franzir que eu aprendi a temer. Era o franzir que dizia que algo estava errado. Clara! O que foi? Ela respirou fundo antes de responder. Depois, colocou o celular devagar sobre a mesa, como se segurasse uma peça de vidro prestes a se quebrar. Rosália, temos um problema. Meu coração disparou. Que problema? Clara engoliu em seco. Alguém entrou na sua casa antes dos bombeiros, antes do fogo consumir tudo. Meu corpo gelou. Quem? Ela virou o celular para mim. Era uma imagem.
Uma imagem granulada, mas clara o suficiente para eu reconhecer. Uma câmera de segurança de um vizinho tinha captado uma silhueta entrando pelo meu quintal poucos minutos antes do incêndio começar. Uma mulher, cabelo preso, casaco claro, salto alto. Meu sangue sumiu do corpo, as mãos ficaram frias, as pernas tremiam. Clara colocou a mão sobre meu ombro. Rosália, essa mulher, entrou sozinha. Eu levei a mão à boca. O ar prendia dentro de mim. Clara continuou, e saiu correndo apenas quando a primeira chama subiu. Meu coração batia tão rápido que doía. E então, Clara disse o que eu temia ouvir desde o primeiro segundo. Rosália, a polícia quer que você confirme algo. A foto é borrada, mas o formato do coque, o jeito de andar, o salto, a altura. Ela respirou fundo, olhando direto nos meus olhos. Eles querem saber se essa mulher é a sua filha. Meu corpo inteiro paralisou. A imagem parecia dançar na minha frente, como uma sombra acusadora, como uma memória distorcida, como a última peça do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Eu queria negar, queria gritar, queria correr, mas a verdade se impôs como fogo, porque eu conhecia aquele passo. Eu conhecia aquele coque. Eu conhecia aquele casaco claro que eu mesma tinha dado de presente no último Natal. Era Marta. Era minha filha. Era a mulher que eu coloquei no mundo. E naquele instante, naquela fração de segundo, um grito saiu de dentro de mim. Um grito silencioso, mas tão profundo que parecia arrancar minha alma. Por que, Marta? Por quê? Clara me abraçou antes que eu caísse. Mas nem os braços dela conseguiram impedir a verdade de me atravessar com violência. Minha filha esteve na minha casa, minutos antes de ela virar cinzas. Minha filha entrou no quintal e fugiu na hora em que o fogo começou. E se isso fosse verdade, então aquilo não era só abandono, não era só rejeição, era traição. Traição que a própria vida não conseguiu apagar com o fogo. Eu não lembro de ter desmaiado. Não lembro do grito que saiu da minha garganta, nem da queda, nem de Clara me segurando com força, quase com desespero. Só lembro do vazio. Um vazio tão grande que parecia ter engolido meu peito, minha cabeça, minha vida inteira. Quando recuperei a consciência, estava deitada no sofá, coberta, com um copo de água ao lado e Clara sentada no chão, segurando minha mão como se fosse uma âncora. Rosália, você me assustou, ela sussurrou. Eu pisquei. 2 vezes. Minha visão ainda estava turva, como se o mundo estivesse afundado numa névoa espessa. Clara, minha filha, a minha menina. Minhas palavras se quebravam como madeira seca. Mas ela entendeu. Eu sei, Rosália. Eu sei. E então, pela primeira vez desde que o fogo engoliu minha casa, eu chorei de verdade. Não choro de medo, nem de tristeza, nem de desespero. Era um choro de perda, a perda mais cruel que uma mãe pode sentir, porque perder uma casa é doloroso. Mas perder a filha viva é uma morte lenta. Depois de algum tempo, Clara respirou fundo e se levantou. Rosália, eu preciso te mostrar o resto do que a polícia enviou. Meu corpo inteiro protestou. Eu queria dizer não. Eu queria que tudo parasse ali. Queria ficar no meu vazio, no meu silêncio, porque a verdade, quando dói demais, paralisa. Mas Clara não me deu opção. Ela sabia que esconder a verdade só faria o corte infeccionar. Ela abriu o notebook. Um vídeo.
Uma câmera de segurança lateral da casa de um vizinho. Pouca luz, sombra, mas nítido o suficiente para destruir qualquer esperança. A silhueta feminina surgia pelo lado esquerdo da tela. Caminhava rápido. O salto fazia pequenos toques na terra. O coque alto balançava com a pressa. Ela carregava algo pequeno nas mãos. Eu sussurrei. Clara. Pausa. Pausa, por favor. Ela pausou. Ampliou. No pulso da mulher havia uma pulseira prateada. Fina. Delicada. A mesma pulseira que eu dei para Marta quando ela completou 25 anos. A mesma que ela dizia nunca tirar. Eu levei a mão à boca. Clara. Isso. Essa pulseira. Eu conheço. Clara fechou os olhos, como se aquela confirmação doesse nela também. Rosália. A polícia quer que você vá amanhã para confirmar pessoalmente. Eu balancei a cabeça. Não. Eu não posso. Eu não consigo. Se eu disser, é ela, é como se eu matasse minha filha com minhas próprias mãos. Clara sentou ao meu lado, firme. Você não estaria matando ninguém. Você estaria libertando a si mesma, libertando a verdade. Eu olhei para ela soluçando. Mas Clara, e se ela me odiar para sempre? Clara segurou meus ombros. Rosália, ela já te odeia. Aquela frase me atingiu como uma pedra gigante caindo do céu. Eu arregalei os olhos. Não, ela me ama. Ela é minha filha. Ela... Clara continuou com uma firmeza cheia de dor. Ela te deixou na rua. Ela escolheu o marido antes da própria mãe. Ela tentou impedir você de denunciar o que aconteceu. E agora? Tudo indica que ela estava lá, no quintal, minutos antes do incêndio. Eu chorei mais forte. Mas... por quê? Por quê, Clara? O que eu fiz? O que eu fiz para ela me odiar desse jeito? Clara suspirou, passando a mão nos meus cabelos como eu fazia quando ela era pequena. Às vezes, não é o que você fez, é o que você representa. Eu pisquei, confusa. O que eu represento? Clara respondeu. Uma lembrança da vida simples que ela renega. Uma mãe que não era perfeita, mas era verdadeira. Uma origem que ela tem vergonha de admitir. E uma herança que ela não queria dividir. Aquela última frase me gelou. Herança? Clara. Eu não tenho nada. Ela fechou o notebook. O terreno, Rosália. O terreno vale muito. E se Antônio tivesse convencido Marta de que aquele contrato falso era legítimo, ou de que você não iria precisar dele por muito tempo, minha respiração travou. Clara, você está dizendo que eles queriam me tirar do caminho? Clara não respondeu. O silêncio dela disse tudo. Eu senti as mãos ficarem frias, o peito afundar, o mundo girar devagar. Minha filha queria minha casa, meu terreno, minha vida? Eu não sabia, e isso me aterrorizava. Clara então disse algo que eu nunca imaginei ouvir. Rosália. Amanhã vamos pedir proteção, medidas cautelares, e vamos registrar tudo formalmente. Eu arregalei os olhos. Clara, você acha mesmo que minha filha poderia me machucar? Ela respirou fundo. Rosália, eu acho que ela já machucou. Eu desabei nos braços dela e chorei. Chorei como criança, chorei como mãe, chorei como mulher. Mas no meio daquele desespero, uma decisão silenciosa começou a nascer dentro do meu peito. Uma semente pequena, tímida, mas presente. Porque mesmo partida, mesmo ferida, mesmo destruída, eu sabia que precisava descobrir a verdade completa, até o fim, até onde doesse, até onde queimasse. E eu iria, com medo, com lágrimas, com a alma tremendo, mas eu iria, porque a maior dor não era perder minha casa, era perder minha filha para algo muito pior, a ambição, e eu precisava entender quando e por quê.
Ela tinha se tornado capaz disso. Eu não dormi naquela noite. Nem um minuto. A cabeça latejava, o peito ardia, as mãos formigavam, como se meu próprio corpo estivesse tentando me avisar que o dia seguinte mudaria tudo. Clara ficou acordada comigo, embora dissesse que estava só terminando uns documentos. Mas eu via no canto do olho, quando ela me observava, vigiando cada vez que minha respiração acelerava, pronta para me segurar se eu desabasse outra vez. Pouco antes das 6 da manhã, o céu começou a clarear. Um céu estranho, pálido, meio esbranquiçado, com um resquício de fumaça no horizonte. Um céu que parecia não ter coragem de nascer. Clara preparou café. Eu não consegui beber. O silêncio entre nós era grande, pesado, cheio de coisas que nenhuma das duas tinha coragem de dizer. Até que Clara abriu a porta do apartamento, respirou fundo e falou: Rosália, está pronta? Eu não respondi. Apenas me levantei. No caminho para a delegacia, a cidade parecia diferente. As pessoas caminhavam apressadas, sem imaginar a guerra que acontecia dentro de mim. Ninguém sabia que aquela senhora de cabelos brancos, encolhida no banco do passageiro, carregava a própria alma em pedaços. Quando chegamos, o delegado nos recebeu imediatamente. Ele estava com uma expressão estranha, como alguém que se prepara para entregar uma notícia que não quer dar. Dona Rosália, precisamos que a senhora confirme pessoalmente a imagem da pessoa que entrou no seu quintal. Meu estômago se contorceu. Minhas mãos começaram a suar. Clara segurou meus dedos com força. Eu assenti. Entramos numa sala pequena, fria, com uma tela grande na parede. O delegado apertou um botão. A imagem congelada da mulher no quintal apareceu. Depois, ele ampliou o rosto borrado. Borrado, mas reconhecível o suficiente para ferir como faca. E então disse: Se a senhora reconhecer, por favor, diga. Eu respirei fundo, me aproximei, e senti minhas pernas falharem de novo. A sombra era dela. O coque era dela. A pulseira era dela. O casaco era dela. O salto era dela. A maneira de segurar os braços era dela. O passo apressado, aquele passo curto, ansioso, era dela. Eu levei a mão ao peito. O coração parecia bater fora de ritmo. Clara colocou a mão na minha cintura, me amparando. Rosália, respira. Respira. O delegado esperou, com respeito, com silêncio. E então, com a voz mais fraca da minha vida, eu disse: É ela. O delegado anotou. Clara abaixou a cabeça. Eu senti minha alma rachar. Marta, minha filha, no quintal da minha casa, minutos antes de o fogo começar. Meu corpo começou a tremer, mas a maior dor ainda estava por vir. O delegado limpou a garganta e disse: E tem mais uma coisa, dona Rosália. Algo que encontramos ontem à noite. Algo que altera completamente o caso. Meu coração travou. Clara segurou minha mão com força. O delegado colocou um envelope sobre a mesa. Abriu, tirou um pedaço de papel queimado pelas bordas. Rosália, isso foi encontrado dentro de uma caixa metálica nos escombros. Uma caixa que estava escondida sob o piso do seu antigo quarto. Eu franzi o rosto. Caixa? Eu nunca escondi caixa nenhuma. O delegado assentiu. Eu sei. E é por isso que isso muda tudo. Ele girou o papel para mim. Quando eu vi o que era, meu coração parou. Era uma carta, escrita à mão, com minha letra. 10 anos atrás. Uma carta para Marta. E pela primeira vez, algo dentro de mim se iluminou no meio da escuridão. Porque aquela carta não era simples. Eu a escrevi no dia em que descobri que Antônio tinha empurrado minha filha na escada durante uma briga e que ela tinha mentido dizendo que tinha tropeçado.
A carta dizia: Marta, minha filha, se um dia eu faltar, saiba que eu sei o que ele te faz. E um dia você vai saber também. Eu espero que você encontre coragem para se libertar dele. Com amor, mamãe. Meus olhos se encheram de lágrimas. Minhas mãos tremiam. Clara levou a mão à boca. Meu Deus. Rosália. O delegado continuou. Essa caixa foi escondida por alguém que não queria que sua filha encontrasse essa carta. Alguém que sabia que, se ela soubesse a verdade, poderia deixá-lo. Eu senti um frio subir pela espinha. Antônio. O delegado então disse, e a perícia encontrou digitais dele na tampa da caixa, e digitais dele no porão, um local onde você disse que nunca desceu. Eu me sentei devagar. Então, ele sabia que eu sabia. Ele sabia que eu tinha visto. Ele sabia que eu tinha escrito para ela. Ele sabia que se Marta encontrasse aquela carta, Clara completou, com a voz trêmula, ela descobriria que está presa num casamento abusivo há anos. Eu chorei. Chorei com a alma. Chorei com a força de todas as mães que tiveram suas filhas arrancadas por homens manipuladores. E o delegado concluiu: Dona Rosália, agora sabemos o motivo real do incêndio. Meu corpo congelou. Ele disse: Não foi só por dinheiro, não foi só pelo terreno, foi para destruir essa carta, para que sua filha nunca soubesse a verdade. Meu mundo girou, tudo ficou turvo. Clara me segurou. Rosália. Ele queimou a casa para apagar a sua voz. E então, uma verdade brutal se instalou dentro de mim. Minha filha não me odiava. Ela nunca me odiou. Ela era vítima. Vítima de um homem que isolou, manipulou e destruiu cada pedaço do coração dela, e que tentou fazer o mesmo comigo. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o delegado finalizou. E um último detalhe, Dona Rosália. Sim, o rosto dele endureceu. A senhora não foi a única pessoa que esse homem tentou silenciar. A polícia acredita que Marta não entrou no seu quintal para te machucar. Ela entrou para tentar te salvar. Eu levei a mão à boca, e um soluço me atravessou inteira. Marta não era cúmplice. Marta estava tentando fugir, ou avisar, ou impedir algo. E justo por isso, ela virou alvo. O chão parecia desaparecer do mundo. Minha filha não era um monstro. Minha filha era a refém. Eu não senti minhas próprias pernas quando ouvi aquilo. A frase ficou circulando na sala, ecoando como um sino partido. Marta entrou no quintal para tentar te salvar. Eu arregalei os olhos. Minha respiração falhou. Minha alma inteira pareceu se rasgar e se costurar de novo ao mesmo tempo. Clara segurou minha mão. Rosália, você está ouvindo? Eu estava. Mas não conseguia acreditar. O delegado continuou. Dona Rosália. Analisamos mais um vídeo, proveniente de uma câmera instalada na rua de trás. E fica claro que sua filha estava chorando quando entrou no quintal. Ela parecia desesperada. Minhas mãos tremeram. Clara engoliu seco. Chorando? Desesperada? O delegado assentiu. Sim. E ela carregava algo nas mãos. Não conseguimos identificar no vídeo, mas parece um envelope ou uma folha. Eu senti um arrepio percorrer minha nuca. Uma memória me atingiu como uma onda. A carta. A carta que eu escrevi 10 anos atrás. A carta que Antônio escondeu para sempre. A carta que poderia libertar Clara abriu a boca, surpresa. Rosália. Você acha que ela entrou lá para encontrar a carta? Meu coração bateu tão forte que doeu. Se Marta tivesse descoberto, se alguém tivesse dito para ela que algo estava escondido,
Se ela tivesse entrado na casa antes do incêndio... Meu Deus! Clara sussurrou. Ela deve ter encontrado, ou tentado encontrar. Meu peito se apertou. Mas então... Por que ela fugiu? O delegado respondeu. Porque o fogo começou antes do previsto. E ela precisou correr para não morrer queimada. Meu corpo paralisou. O fogo que eu achava que tinha sido coincidência, o fogo que eu acreditava ter sido planejado por Antônio sozinho, começara antes da hora, antes que Marta conseguisse sair, antes que ela conseguisse falar comigo, antes que ela pudesse me salvar. Meu Deus! Clara levou a mão à boca, chocada. Você está dizendo que Marta quase morreu tentando proteger a mãe? O delegado assentiu. E mais, ela não sabia que a senhora ainda estava dentro da casa. Eu levei as mãos ao rosto. Meu corpo inteiro tremia. Minha filha tentou me salvar. Minha filha estava tentando fugir daquele homem. Minha filha estava tentando me proteger. E eu achei que ela fosse meu inimigo. As lágrimas vieram com força, não lágrimas de medo, nem de raiva. Eram lágrimas de reconhecimento, de amor, de dor, de culpa. O delegado continuou. Mas, Dona Rosália, há algo que a senhora precisa saber. Meu coração travou. Clara segurou meu braço. O que foi agora? O delegado respirou fundo. Marta, está desaparecida desde ontem à noite. O mundo parou. Minhas pernas falharam. Clara me segurou antes que eu caísse. Desaparecida? Como assim? Depois de sair do apartamento? Sim, ela nunca voltou para casa. O celular está desligado. E... o marido dela, Antônio, afirmou que ela precisava de um tempo. Clara deu um passo à frente, indignada. Eu sabia que esse homem... Mas o delegado levantou a mão. E não é só isso. Encontramos imagens dele, dirigindo na direção da estrada, logo depois da última vez em que Marta foi vista. Meu corpo ficou gelado. Onde ele está? Onde ele está? Eu gritei, pela primeira vez em dias. O delegado respondeu com gravidade. Estamos atrás dele, mas acreditamos que Marta possa estar em perigo. Clara segurou meu rosto entre as mãos. Rosália, olha para mim. Eu levantei o olhar, nublada de lágrimas. Nós vamos encontrá-la. Eu prometo. Eu prometo pela vida que você me deu. E naquele instante, uma força estranha nasceu dentro de mim. Uma força que eu nunca soube que tinha. Porque ali, no meio daquele desespero, eu entendi. Eu não havia perdido minha filha. Eu ainda podia salvá-la. E dessa vez, nada no mundo ia me impedir. Eu me levantei devagar. A dor ainda estava ali. O medo ainda estava ali. Mas havia algo novo atrás do medo. Coragem. Clara se posicionou ao meu lado. O delegado preparou a equipe. E eu disse com a voz mais firme que saiu de mim em toda essa história. Vamos encontrá-la. Nem que eu tenha que virar o mundo de cabeça para baixo. Eu vou trazer minha filha de volta. O delegado assentiu. E Clara apertou minha mão. Rosália, é hora de fazer aquilo que ninguém fez por você. Lutar. E eu lutei. Por mim, pela verdade, pelo amor, mas principalmente pela minha filha. Porque no fim de tudo, entre cinzas, segredos e dores, a única coisa que o fogo não conseguiu queimar foi o amor que ainda existia entre nós.